Nós de volta. Então, eu prometi para vocês mostrar o trabalho do urso. E o que foi feito aqui, nesse artigo que está ali do lado direito, foi uma análise genética e calculou uma média, uma medida de proximidade genética ou proximidade de família entre indivíduos que viviam sob a terra e indivíduos que viviam não que viviam, perdão, durante o inverno, que caçavam sobre a terra, e indivíduos que caçavam sobre a cobertura de gelo no Ártico, no oceano, né? Então, aqueles estavam buscando ainda o recurso das focas, e os que estão caçando sobre a terra, que eles chamam de onshore, são aqueles que estão explorando novos recursos, né? Então, eles chegaram à conclusão de que aqueles indivíduos que estão onshore, que vivem sobre a terra, eles têm uma proximidade genética e genealógica muito maior, e a conclusão do estudo, ou seja, é aparentemente uma alteração comportamental, mas não está claro ainda se essa alteração comportamental está relacionada a comportamento em si, aprendizado, e portanto, é uma solução através do comportamento para resolver um problema ecológico, ou se está relacionado também, e aí não seria, tá, conservatismo filogenético, então seria a aquisição de uma característica nova comportamental, né, que é passada para os filhotes. Ali tem uma foto linda de um filhote, né, em cima de um urso. Eu acho que deve ser a mãe, mas eu acho que se eu fosse urso eu também, e fosse filhote e vivesse num lugar tão frio, eu não queria estar deitado na neve, mas em cima de um tapete de pelo como aquele lá. Mas, então, nesse caso a mãe teria aprendido, ou os pais teriam aprendido e passado para os filhos. E o que acontece é que quando você faz análise genética de genealogia, de proximidade genealógica, eles vão ser próximos, né? Porque eles são naturalmente próximos, mãe, pai e filho, né? Mas pode ser também que a proximidade tenha a ver com algum conteúdo informativo do genoma que conferiu a eles a habilidade de recuperar aquela capacidade de caçar sob a terra, utilizando recursos muito diferentes daqueles que eles usavam no mesmo período no ano anterior, ou nos anos anteriores, quando tinha cobertura de gelo, né? Então, essas são as duas possíveis hipóteses. Lembra quando a gente falou em método científico? Existem inúmeras situações em que ao final do trabalho, ao final do experimento, ou da observação natural, ou experimento natural como esse, você tem hipóteses que são igualmente suportadas pelos resultados. Então, nesse caso, não se conseguiu definir exatamente se era conservatismo ou se era uma alteração comportamental seguida da transferência da informação hereditariamente para a prole e assim por diante. Mas em si, independente do resultado, isso mostra como nós nos assustamos, né, muitas vezes, porque isso é um comportamento, uma adaptação. A gente vai falar sobre adaptação não nessa aula, mas na próxima, e é uma adaptação, uma mudança ambiental, causada ou não pelo ser humano. Isso é irrelevante nesse momento, né? Mas a alteração climática que reduziu o campo de caça deles, e eles tiveram que lidar com isso. E a nossa primeira perspectiva, ao olhar esses animais maravilhosos aí, a gente disse: acabamos com os animais, ou é culpa nossa, ou é culpa do clima, seja lá o que for. Mas parece que não é verdade, parece que eles estão efetivamente se acomodando a essa mudança, estão se adaptando a essa mudança. E como alguns de vocês já reconheceram na nossa última aula síncrona, as primeiras mudanças são a resposta a primeiras mudanças ambientais, ou a mudança de ambiente, ou a mudança de relacionamento, a mudança da comunidade, seja lá o que for, uma mudança ecológica, se dá através da Ecological Feeling, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre Fitness Space, que é o espaço adaptativo. E o espaço adaptativo é uma ideia teórica que a gente vai ver para frente. É muito parecido com o conceito de nicho fundamental e nicho realizável. Então a gente vai ver que tem termos usados de forma diferente,
eu não queria entrar nessa discussão com vocês agora, mas existe pelo menos algumas pessoas, talvez nem tantas pessoas assim, eu sou uma delas que acho que não, que nicho é um conceito que tem tantas conceituações que ele acaba ficando pouco informativo quando você fala sobre nicho num artigo, numa conversa, num debate, numa palestra. Então, para o fim dessa nossa disciplina, e entendo que existem conceitos diferentes, e é evidente que vocês têm toda a liberdade do mundo para decidir o que vocês querem fazer em termos de escolher, usar ou não esse ou aquele conceito, mas para esse contexto nosso, nicho é aquele espaço físico, trófico, ecológico, que uma determinada espécie ou uma determinada população utiliza do ambiente quando está utilizando o ambiente, quando efetivamente está no ambiente, né? E assim que a espécie sai do ambiente, o nicho não existe mais. Então não existe um nicho, quadradinhos bonitos de nichos no meio ambiente. Existem as espécies que entram numa comunidade, se acomodam, utilizam recursos, habitam locais e ocupam espaço temporalmente e espacialmente. E isso é o que a gente conceitua, pelo menos dentro desse nosso contexto, dessa nossa conversa, é o que a gente está conceituando de nicho. Tá? Então, o nicho é uma propriedade temporal de uma espécie. E o nicho pode mudar ao longo do tempo, à medida que a espécie ocupa o recurso de uma forma diferente, seja por biological fitting, seja por mudança evolutiva, seja por adaptação, seja o que for. Né? Então, são nuances que a gente pode conversar depois. Fitness space, a gente já vai conversar e discutir bastante sobre isso, é outra coisa. Né? Fitness space é o conceito de nicho dentro daquela ideia de alguns de vocês já me falaram sobre nicho fundamental e nicho realizado. Nicho é o potencial da espécie de fazer mudanças ecológicas, né? Que é uma coisa chamada nicho hutchinsoniano, né? Então tem muito conceito de nicho e por isso a gente às vezes evita usar o conceito de nicho e por isso o termo fitness space, né? Mas fundamentalmente, se vocês quiserem fazer uma analogia, o fitness space é análogo ao nicho hutchinsoniano, ao conceito hutchinsoniano de nicho, né? E a gente vai discutir sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas o título já fala uma coisa que é muito legal e que eu queria que vocês pensassem. A gente conversou sobre acúmulo de novidades evolutivas e o aparecimento de novidades evolutivas ao longo do tempo. Eu gostaria que vocês entendessem exatamente o que eu falei na aula anterior, porque é muito importante. Você tem a enorme maioria de novidade evolutiva sendo adquirida por uma linhagem, e no momento que é adquirida numa linhagem, essa linhagem se diferenciou de linhagens passadas. As linhagens que tinham um relacionamento passado com essa linhagem onde a novidade apareceu não vão obter facilmente essa novidade evolutiva, exceto pelos vírus, pela transmissão através de associação e introgressão, etc. Mas o que se espera é que a novidade evolutiva seja transmitida hereditariamente para as próximas gerações e para os descendentes daquela espécie onde a novidade apareceu, mas não volte atrás, né? E não vá para o lado, para linhagens que não têm relação. Então isso é importante lembrar. O acúmulo de novidades evolutivas, se vocês se lembram, vai produzir uma coisa que a gente chamou de espaço informativo. E esse espaço informativo, ou esse conteúdo informativo, esse espaço informativo do nível de complexidade que a gente está falando, vai ser passado hereditariamente de geração para geração, de comunidade para comunidade, vai ser passado ao longo do tempo. O importante é que ele flua temporalmente, né? Seja em que nível de complexidade a gente estiver falando. E esse espaço informativo é o que vai ser fundamental para definir a capacidade da espécie. A capacidade da espécie de fazer ou de ocupar locais novos, de fazer mudanças ecológicas, de utilizar novos recursos, de entrar em novas comunidades, de mudar de ambiente, de atravessar
barreiras geográficas ou ecológicas que aparentemente sejam importantes para outras espécies. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Esse é um conceito relativamente novo, é decorrente do conceito de ecological fitness, não do conceito, do processo, do reconhecimento da existência de ecological fitness ou de ajuste ecológico, e esse conceito foi desenvolvido principalmente por um aluno da pessoa que desenvolveu, ou que observou, ou que publicou pela primeira vez essa ideia de ajuste ecológico ou ecological fitting, que foi o Daniel Jensen, que é um professor da Universidade da Pensilvânia. A pessoa que trabalhou mais intensamente nesse conceito de fitness space, que seria a capacidade da espécie de fazer coisas, ou de fazer coisas sem que haja mutação mágica, né? Foi um pesquisador da Virgínia chamado Agosta. O nome dele é... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Enfim, Salvatore Agosta. Salvatore Agosta, ele é italiano de Nova York. Ele tem o sotaque de carcamano italiano de Nova York. É muito divertido. É um cara super novo. E muitas dessas ideias também foram desenvolvidas por pesquisadores como Daniel Brooks, que é um pesquisador bastante conhecido na área de evolução, e o Dr. Eric Holberg, que também é bastante conhecido na área de evolução, principalmente na área de associações parasíticas. Tá? Então, vamos lá. Então, esse é o que a gente chama de espaço adaptativo. Ali tem o artigo, que vocês podem pegar no periódico dos CAPES ou em outro lugar, eu não vou falar em que outro lugar é, porque vocês já sabem. E essa é o que a gente chama de representação gráfica de uma teoria, né? É um gráfico teórico. Nele são apresentados dois eixos, e esses eixos representam condições ambientais. Então pode ser temperatura, salinidade, temperatura, umidade, uma série de outras coisas, né? O que tiver interessado. Lembrem que nicho e o espaço adaptativo é a mesma coisa. Esse nicho hutchinsoniano fundamental que vocês falaram nas nossas reuniões síncronas é um espaço multidimensional. Então a gente tem não só x e y, mas uma infinidade de outros fatores ou de outras condições ambientais que podem ser levadas em consideração. Aqui, como exemplo, a gente está usando só duas, né? Então vocês vão ter nesse desenho um círculo grande, e esse círculo grande, representado por esse grande círculo em verde, né? É o que a gente chama de espaço adaptativo ou fitness space. Então, qualquer condição que caia aí dentro, né? Se a gente fizer a relação x e y e x, seja qual for a relação que cai aqui dentro, significa que aquela espécie ou aquela população, aquele indivíduo, depende de que espaço informativo e espaço adaptativo eu estou falando, é capaz de lidar com aquela mudança. Ele é capaz de, por exemplo, sair desse ponto que está aqui, né, entre x, um y baixo e um x muito alto, um x muito, muito alto, por exemplo, né, e ir para um lado oposto com y alto e um x baixo. Né? Os valores, a escala não estão claras aqui, mas é só uma ideia teórica. Então isso mostra ou descreve a flexibilidade da espécie. Se vocês olharem esse grande círculo, está dividido fundamentalmente em dois, uma área que envolve um círculo maior em branco aqui no meio. Então esse círculo maior em branco é o que a gente chama de ambiente operacional, e o que seria, no conceito de nicho hutchinsoniano, de nicho realizado, né? Então aqui a espécie está mostrando o que ela pode fazer, né? Aqui a pressão seletiva está produzindo características fenotípicas na população, comportamentais, hereditárias na população, em decorrência de uma pressão seletiva específica ou ligeiramente variável. Nesse espaço em volta, que a gente chamou de espaço adaptativo relaxado, e que em inglês é chamado de sloppy fitness space, sloppy, né, relaxado, ou frouxo, né, a espécie mostra
a habilidade quando precisa. E aí ela não mostra o tempo todo, né? Então ela só vai mostrar quando as condições efetivamente mudarem. Ela só vai mostrar que pode lidar com alterações quando as condições mudarem. Então, se vocês se lembram da história da aroeira, que eu contei para vocês, então a aroeira aqui no Brasil tá mostrando para a gente o ambiente operacional dela. Está mostrando o nicho realizado dela. Ela está falando, aqui eu posso viver, nessas condições eu posso viver, e essas são as características que eu tenho nessas condições, né? Então aí você vai ter alteração de frequência alélica, a expressão de alguns fenótipos plásticos ou não plásticos e assim por diante. Até comportamentos, né? Depende da espécie. E no relaxado são aquelas distribuições da aroeira como espécie invasora que eu falei para vocês, que não pode ser prevista olhando apenas o ambiente operacional ou apenas o nicho realizado. Então, essa é a capacidade escondida da espécie. Mas, olha que legal, a capacidade escondida da espécie é o reflexo, e a capacidade realizada da espécie é um reflexo do acúmulo daquelas novidades evolutivas que a gente viu nas aulas anteriores e que foram acumuladas ao longo do tempo, desde o começo da vida até o momento de diferenciação daquela espécie e até o momento presente daquela espécie, porque pode ser uma novidade evolutiva tão recente que apareceu dentro da mesma espécie. Então, se ela foi incorporada no genoma, ela faz parte do espaço informativo, e é isso que a gente está mostrando. O espaço informativo, que é aquela estrutura lá em cima, multidimensional, que a gente conversou na aula passada, produz esse espaço adaptativo, e se quiserem pode usar o termo nicho fundamental hutchinsoniano, lembra de colocar o hutchinsoniano na história, para a gente não ter confusão de que nicho a gente está falando, e é ele que confere essa flexibilidade para a espécie. E é ele que esse espaço informativo é que vai ser influenciado em termos de expressão, muitas vezes, de frequência de expressão, pela seleção natural local, né? Mas a gente vai ver ao longo dessa aula como é que uma espécie pode mudar de ambiente, pode mudar de recurso, pode mudar ecologicamente sem necessariamente precisar de uma mutação mágica acontecendo antes. Então, um exemplo bem simples, né? Uma abelha, ou sei lá, uma vespa, ou alguma coisa assim que se alimenta de néctar, que usa aquelas plantinhas da direita, amarelinhas, e quando ela tem a língua, quando esse recurso está presente, né, animais que têm a língua bem longa, ou sei lá o nome, a probóscide longa, ou seja, que estrutura a gente esteja falando de insetos, alguns de vocês devem entender muito mais de insetos do que eu. Lembrem-se, eu sou oceanólogo, eu não sou nem formado em zoologia, apesar de eu gostar de insetos também, não tenho nada contra. Eu aprendi também e fiz na pós-graduação. Mas enfim, aqueles que têm a língua mais longa chegam lá no final do cálice e conseguem se alimentar melhor. Então, alguns animais têm a capacidade de produzir línguas menores em organismos que são, por exemplo, heterozigotos, né? Mas essa não é um fenótipo que a gente observa na população, tá? Porque ele está escondido com frequência muito baixa dentro desses organismos heterozigotos e às vezes sem qualquer problema se o dominante for língua longa, né? E organismos que caem fora desse espaço adaptativo são organismos que não conseguem expressar fenótipos que permitem a eles utilizar esse recurso da planta. Então, se por um acaso a gente vai ver para frente de novo, o espaço operacional, ou seja, as características ambientais mudem, ou as flores, por exemplo, mudem, né? Esses animais vão ser capazes de aumentar, esses com a língua menor, podem ser capazes de aumentar a frequência alélica que concede a esses animais uma língua menor e, portanto, a frequência desse fenótipo vai se tornar mais frequente do que organismos com língua maior, que talvez não seja tão eficiente para utilizar plantas com corola menorzinhas, né? Então, essa é uma ideia do que a gente está conversando.
E aí é muito legal porque a gente pode explorar a coisa, né? Vamos considerar que as bolas cinzas são dois caracteres, né? Descrevendo o recurso de hospedeiros ou recursos alimentares, tróficos, que uma espécie poderia explorar num determinado, ou poderia explorar de uma forma geral, né? E aí a gente vai entrar com aquela ideia de capacidade e oportunidade. Então, se a gente olha a composição desse recurso baseado em dois caracteres só, né, vamos dizer, proteínas e gorduras, etc., a gente vai ver que existe lá um espaço adaptativo. Não era para ir, mas vamos voltar. Ele tem um espaço adaptativo relativamente lá, grande, e toda vez que você tem sobreposição da descrição do recurso disponível que se sobrepõe ao espaço adaptativo, isso quer dizer que aquela espécie é capaz de utilizar o recurso. Lembra que eu falei de chocolate do quiabo? Então, o chocolate deve estar no meio ali, que é o que a gente gosta de comer, e o quiabo, tem gente que gosta, eu não sou chegado em quiabo, provavelmente é um daqueles marginais ali na frente, lá aqui, ó. É esse recurso marginal aqui. Então, o quiabo tem essa descrição de recurso e o chocolate provavelmente estaria aqui. E esse seria o espaço adaptativo frouxo da espécie, tá? Então, esse é o cenário de duas dimensões. Oportunidade é importante porque a gente tem mudanças temporais, né? Diferenças temporais e diferenças espaciais, distribuição geográfica de recurso. E vocês comentaram sobre isso na última aula. Então, se a gente agora colocar espaço e tempo numa outra escala, numa escala Z, né, a gente vai ver que não é bem assim, né? Esse cara daqui, que é representado pelo seu espaço adaptativo, provavelmente vai ser capaz de usar esse recurso, que está aqui, se ele não estiver muito atrás, ele deve estar dentro desse espaço, né, multidimensional adaptativo. Eventualmente ele talvez possa usar esse, ele vai continuar sem poder usar esse, mas esses dois que a gente achava que ele ia ser capaz de usar, ele não é capaz de usar, né? Porque eles estão espacialmente ou temporalmente distantes do predador, por exemplo, ou do consumidor. Poderiam ser tipo de plantas, por exemplo, né? Então as plantas seriam um recurso adequado, mas ele não usa a planta porque ela não está disponível, né? É uma espécie neotropical de herbívoro que se alimenta especialmente de uma planta num ambiente neotropical, mas que não tem acesso a 3 diferentes tipos de planta que se disponível, eles poderiam utilizar. Então, no momento que a gente põe espaço nesse gráfico, a gente entende a oportunidade. Entenderam? Ele pode fazer, ele não faz, porque ele não tem a chance de mostrar que ele é capaz de fazer. Então, essa é a nossa... esclarecer como capacidade geralmente é muito maior do que aquilo que a gente pode ver, porque nós vivemos num mundo que tem uma dimensão que é tempo e outra dimensão que é geografia ou espacial, e, portanto, tempo e espaço definem a oportunidade. Capacidade é uma coisa, oportunidade é outra. Oportunidade é conferida por tempo e espaço e, às vezes, até por comportamento, né, por ecologia e assim por diante. É uma espécie, mas aí continua sendo espaço e continua sendo tempo também. Uma espécie noturna não encontra uma espécie diurna. Uma espécie que habita o topo da árvore não encontra uma espécie que vive só no subsolo. Então tudo isso cria diferenças de oportunidade, e se não existe diferença de oportunidade, a capacidade não se apresenta. E isso é uma coisa, gente, que a gente fez, eu de novo, né, com o vírus, que foi explorar a capacidade do vírus, né? A gente se expôs a ele, a gente criou oportunidade para ele, tendo as tais feiras de rua de espécies selvagens, e trazendo espécies do meio ambiente para dentro da feira e entrando em contato com outros animais, etc. A gente criou oportunidade para que o vírus nos encontrasse e dissesse: uau, esse é um recurso que eu posso usar, e ele se deu muito bem nessa brincadeira. A gente não, ele sim, né? Então é importante lembrar, né, que tudo isso acontece dentro desse cenário aqui. Novidades evolutivas e herança determinam
capacidade, não é isso? Então, isso determina a capacidade. Então, novidades evolutivas aparecem por anagênese, que são acumuladas historicamente e passadas de geração para geração através de herança. Se existe a possibilidade de se perder informação, sem dúvida nenhuma, a gente já viu alguns exemplos. Essa capacidade, quando confrontada com oportunidade ou com desafios, né, ela vai saber ou poder lidar com os desafios e sobreviver, e se é dada a oportunidade a ela para diversificar, ela pode ou não diversificar. Então, a diferença entre anagênese e cladogênese também está clara aqui, né? Também está clara aqui. Então, se a gente aumenta a capacidade ao longo do tempo, a gente vai ver que essa é uma proposta que a gente tem, você aumenta a tua capacidade de aproveitar oportunidades, né? É preciso lembrar disso, é preciso ter isso em mente, porque é fundamental entender isso no processo de evolução. E assim, parece óbvio, mas muita gente ainda está presa naquele conceito de especialista e generalista. Então, existem os especialistas do recurso, não necessariamente da espécie que o recurso está dentro, né? Então, não é a planta, o nome da planta que é o recurso, mas o que a planta oferece para um organismo herbívoro, né? Então, essas são ideias que eu gostaria que vocês guardassem para a vida, né? E mudassem se for necessário. E a gente fala um pouquinho de cladogênese agora, né? E cladogênese é diversificação, e que legal. Darwin, do lado esquerdo, fez esse desenho, foi o primeiro desenho de árvore filogenética feita na história, e ele já reconheceu que que uma espécie poderia, ao longo do tempo, dar origem a várias espécies. Esse desenho foi um desenho fundamental para ele entender. Imagina lá atrás, tentar entender esse processo de especiação aditiva, produzindo novas espécies e aumentando o número de espécies no planeta, né? Paleontólogos já sabiam que existe essa diferença entre o número de espécies presentes ao longo das camadas sedimentares e assim por diante. Então, lembrem que cladogênese é a quebra da identidade da espécie, mas que no primeiro momento instantâneo da quebra da espécie, né? Para quem está fazendo o cálculo, isso fica claro, né? No primeiro momento, as populações derivadas dessa quebra são as mesmas, elas são idênticas, elas são morfologicamente, fisiologicamente, geneticamente idênticas. Subsequentemente, através de que processo? A anagênese, elas se tornam diferentes, com ou sem pressão seletiva, a gente já vai ver isso. Então, esse processo de cladogênese depende de forças que estão associadas ao rompimento e forças que estão associadas à coesão e manutenção da coesão das espécies. Então, força de rompimento tem muito a ver com, número 1, variação local, né? Mesmo em situação de simpatria ou alopatria, tá? Mesmo em situações de viver no mesmo local ou local diferente, a gente vai ver exemplos disso. Então, a variação, quanto maior a variação, é como se fosse uma bomba relógio, né? Quanto maior a variação, maior a capacidade, maior o espaço informativo, maior a capacidade, maior a condição de lidar com ambientes diferentes. Uma população que começa a acumular, a variação acumula, espécies tendem a explorar o ambiente onde vivem, ecologicamente, geograficamente e espacialmente, e se ela é capaz de colonizar novos ambientes, ela vai colonizar, né? E no momento que quanto mais variável a espécie é, e eu estou falando variação em termos do tamanho do espaço informativo, né? Quanto maior o tamanho do espaço informativo, maior é a capacidade que essa espécie tem de lidar com desafios e oportunidades. Portanto, maior a capacidade dela de produzir populações que têm características próprias e gerar novas espécies, de acordo com outros fatores que estão listados aqui, né? Uma outra força de rompimento é essa diferenciação local, né? Por seleção, por deriva, por mutação. Então as espécies podem se diferenciar porque elas são empurradas para um processo de seleção diferenciada, a gente vai ver exemplos disso, especialmente, por exemplo,
Um exemplo clássico disso são moscas que utilizam diferentes espécies de frutos e preferencialmente utilizam frutos diferentes, da mesma espécie, a mosca, utilizam frutos diferentes para alimentação e, portanto, acabam tendo preferências diferentes e gerando populações que são gradativamente cada vez mais acomodadas e adaptadas àquele recurso, né? A gente vai ver sobre adaptação essa próxima aula. Deriva genética, a gente vai falar sobre ela, é a mudança genética comportamental, mudança de caracteres herdáveis ao acaso, porque a população se torna muito pequena, e evidentemente o acúmulo de mutação, quando as espécies são separadas e acumulam mutações que não são trocadas entre subpopulações geograficamente distantes. E as forças de coesão é um fluxo gênico, né? No caso de espécies sexuadas em especial. Fluxo gênico tende a manter a uniformidade de espécies assexuadas. O exemplo do peixe-rei que eu dei anteriormente, que a gente vai ver novamente mais uma vez, é um exemplo fantástico que mostra que o fluxo gênico é capaz de manter a coesão de uma espécie, mesmo que ela seja isolada eventualmente durante alguns períodos. Desde que a gente tenha pulsos de fluxo, a gente consegue manter a coesão de uma espécie e ela não se fragmenta em várias espécies. E limitações históricas não é tão simples de entender, mas também não é muito complicado. Quer dizer, espécies que sofrem algum tipo de limitação por causa da sua própria história. Elas têm uma estasia, ela tende a não mudar. Então, essas são talvez essa principalmente a razão principal para que espécies assexuadas se mantenham a mesma espécie, né? Porque se você pensar uma mutação que aparece uma espécie assexuada, é fixada automaticamente, né? Então, limitações históricas têm a ver com limitações daquilo que eu posso ser no futuro em função do que eu fui no passado, né? Eu não posso, como espécie humana, de uma hora para outra, desenvolver asas e sair voando. Então, fundamentalmente, é um pouco forçado, mas é exatamente isso. Então, nós, como espécies sexuadas, também temos limitações históricas, mas principalmente a manutenção de espécies assexuadas é através de limitações históricas. Então, a diversificação depende de fatores intrínsecos e extrínsecos, e os dois atuam em cima daquele conceito de isolamento reprodutivo, né, que promove ou não fragmentação da espécie. Então, fatores extrínsecos estão relacionados com o tipo de reprodução. A reprodução assexuada faz mudanças muito rápidas. O potencial de movimentação, de vagilidade da espécie. As espécies tendem a se dispersar muito, né? Está indicado ali. E o espaço adaptativo da espécie, a capacidade dela de dispersar e sobreviver em lugares diferentes. E mesmo romper barreiras, né? Pular do deserto, de um lado ao outro do deserto, para colonizar um ambiente semelhante onde ela tenha capacidade adaptativa, né? E promovendo assim redução do fluxo gênico e promovendo o isolamento. E fatores extrínsecos são fatores que a espécie não tem controle, né? Variedade do meio ambiente com seleção diferente, variedade dos recursos são as frutas dos insetos que eu falei anteriormente, a dispersão passiva, o vento que leva sementes ou leva a corrente que leva larvas de animais marinhos e aquáticos, as pernas do pássaro que entrou na água e leva ovos de animais aquáticos para outro lago e assim por diante, são coisas que a espécie não tem controle. O clima que altera, né, permitindo que ela disperse mais ou menos, a geologia, a história geológica, a dinâmica geológica e a presença ou não de recursos diferenciados dentro do ambiente. Então, é preciso lembrar que tudo isso não é muito fácil, né? Por isso que a gente sempre tem muita dificuldade para entender a evolução. Tudo isso e mais alguma coisa influencia esse universo multidimensional de como as espécies vão evoluir a partir de um ponto, e a gente tem que considerar praticamente todos os fatores, né? Tudo que envolve essa espécie e a capacidade própria da espécie. Então, um exemplo de característica intrínseca é aquele exemplo dos ciclídeos que eu falei isso para vocês.
Os ciclídeos têm aproximadamente 65 milhões de anos de vida, né, a família Ciclidae, e eles são animais que têm uma habilidade inesperada, a princípio, de sobreviver em ambiente marinho, né, com alta salinidade. E as espécies de ciclídeos neotropicais, eu acho que até falei os dados errados para você, tem cerca de 20 milhões de anos atrás. África, que foi a origem do ciclídeo, se vocês estão vendo, aqui tem umas setas mostrando uma diversificação de ciclídeos na África. A África, que é o ponto, na realidade dizem que é Madagascar, né? Madagascar, que é o ponto original de origem, né? O ponto geográfico de origem dos ciclídeos, é na África. Na África eles dispersaram e diversificaram bastante, mas isso ocorreu depois que a América do Sul e a África já estavam separados, que Gondwana já havia se fragmentado e o Oceano Atlântico se desenvolveu no meio. Então, há cerca de 20 milhões de anos atrás, uma única espécie, talvez alguns poucos indivíduos, foram capazes de cruzar o ambiente salino, marinho, da África para a América do Sul, colonizar os rios da América do Sul e criar uma fauna de ciclídeos profundamente rica na América do Sul, mas derivada de um processo de dispersão associado à habilidade do próprio ciclídeo de dispersar e quebrar barreiras geográficas ou barreiras ecológicas que poderiam ser outras barreiras para outras espécies, mas não foi para aquela espécie. Então, do lado esquerdo aqui só tem um exemplo legal. Ó. Aqui é um aumento de salinidade, ó. E aqui é o percentual de troca no peso seco, no peso molhado, perdão, do músculo. Então, assim, se você entra num ambiente salino, a tua tendência é perder água, né? Então, o músculo tende a perder peso, né? Quanto mais salina a água, mais peso você perde. Mas olha só, isso aqui é um peixe siluriforme, um animal tipicamente de água doce, ou coridoras, que a gente põe em aquário. Se você aumentar, aqui tem então a troca de percentual de peso do músculo, e aqui a salinidade no eixo dos Y. Então, à medida que você aumenta a salinidade, esse animal tende a diminuir o tamanho do peso do músculo, e isso quer dizer que ele está perdendo água, né? Olha o que acontece com o ciclídeo, ele mais ou menos mantém aquela bolinha é um controle, tá? Essa bolinha aqui em cima é controle. Então o quadradinho aqui vai ser do peixe. Então aqui você tem a perda de água dizendo ou sugerindo que esse animal não é capaz, ou eurialino, ou capaz de lidar com variações intensas de salinidade. Ao contrário do ciclídeo, que é capaz. Lembram que ciclídeos, portanto, apesar de serem espécies estritamente marinhas, eventualmente estuarinas, eles podem utilizar o ambiente estuarino, eles são descendentes de linhagens que eram tipicamente marinhas. Como eles foram descendentes de linhagens tipicamente marinhas, eles guardaram a habilidade de sobreviver a variações altas de salinidade e, portanto, eles foram capazes de dispersar mais. Ao dispersar mais, eles conseguiram atingir uma nova área de água doce e diversificar. Então essa é uma característica intrínseca que favoreceu a diversificação inicial desses ciclídeos, especialmente ciclídeos da região neotropical. Quando chegou lá, quando chega no novo ambiente, a espécie também tem que lidar com essa alteração. Então, aqui é um gráfico de fitness space, com o eixo do X, o eixo do Y, do mesmo jeito que a gente viu antes. Só que a área do fitness space agora não é mais aquela redondinha, bonitinha que eu mostrei anteriormente. Ela é uma área um pouco mais variada, é só um exemplo teórico. Então, se o organismo vive, por exemplo, na área A, esse é o espaço operacional ou o nicho realizado dessa espécie. Então, ela mostra aquilo que ela está fazendo para viver sob essa condição, né? Mas, se essa espécie mudar de local, lembram que a mancha cinza é a propriedade da população, a propriedade da espécie, e a pressão seletiva é o quadrado. Se ela mudar para áreas que têm esse grau de variação entre essas condições ambientais X e Y, alguns vão sobreviver, estão vendo?
Então, alguns que são capazes de expressar fenótipos, né, que são capazes de sobreviver nessa combinação de X e Y, onde há sobreposição do quadrado, que é um novo ambiente, né, com a mancha cinza, são as espécies, são indivíduos que vão sobreviver. E a mesma coisa acontece na área C e na área D. Então, isso de novo nos fala sobre a ideia de que nem todo mundo sobrevive quando existe uma mudança ecológica, mas o sistema biológico é super eficiente em tentar garantir que pelo menos alguns sobrevivam em função do espaço informativo, que define o espaço adaptativo e que, portanto, ele é flexível até determinado limite para lidar com mudanças ambientais, se dispersando, como é o caso desse exemplo aqui. Então, eu acho isso absolutamente fantástico, né? Quando a gente tinha uma visão profundamente selecionista e adaptacionista, a gente achava que as espécies não eram capazes de fazer esse tipo de coisa, né? Hoje a gente sabe que o primeiro processo adaptativo, a primeira resposta é usar a capacidade que está contida no espaço informativo da espécie e que dá para ela um sloppy fitness space, um espaço relaxado, adaptativo relaxado, que permite a ela lidar com essa primeira mudança. Sobrevivendo a essa primeira mudança, a adaptação vai processar-se de forma a tornar essa espécie mais apta para viver no local, e a gente vai discutir sobre isso. Mas lembre da história do panda, né? E do trabalho dos Sachs. A maioria das espécies não estão plenamente adaptadas às condições em que vivem. E não estão plenamente adaptadas às condições em que vivem por uma série de razões. E a gente vai ver, mas uma das principais não tem mutação mágica. A mutação não responde a uma pressão seletiva. A mutação é independente da pressão do ambiente. Isso é uma coisa que Charles Darwin já tinha reconhecido, mesmo que ele não soubesse sobre mutação. Ele disse que existe uma incompatibilidade entre a natureza das condições e a natureza do organismo, e essa incompatibilidade é que determina que as espécies têm flexibilidade, as espécies podem mudar e lidar com ambientes diferentes. Isso é fantástico. Ele disse isso há 3 séculos atrás, há 2 séculos, 2 séculos atrás, né? Fantástico, né? E aí a gente tem esse tipo de cenário acontecendo. Essa é uma lista de enfermidades emergentes da espécie humana. E olha só a quantidade, e tudo em vermelho são emergentes novas, né? Em azul são reemergentes. E em preto são as que estão emergindo nesse momento, mas eu não estou vendo. Eu estou vendo uma ali, que é o anthrax, bioterrorismo pelo anthrax. Ou seja, está forçosamente sendo emergida na população humana. Então, nós somos um recurso fantástico para várias espécies. A gente esteve escondido para várias espécies porque nós não tínhamos um mundo tão globalizado. Agora a gente tem um mundo globalizado. E a oportunidade se faz presente com muita frequência, e no momento que a oportunidade, que a espécie é capaz, o patógeno é capaz de utilizar a oportunidade, a gente também providencia dispersão. A gente também quebra barreiras para eles, para o organismo patogênico, dentro do nosso próprio corpo, utilizando avião, carros e outras coisas mais. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo hoje. E assim, ele é assustador, mas ao mesmo tempo ele é fantástico, porque a gente entende que a evolução é muito rápida, a mudança ecológica é muito rápida. A mudança ecológica é fácil de acontecer, dada a oportunidade. E o que a gente está fazendo no planeta é dando oportunidade. Alguém perguntou sobre espécies domésticas, eu expliquei para vocês que a maioria das espécies domésticas que a gente tem vem de outros lugares do mundo. Então a gente também faz isso, a gente também traz espécies de outros lugares do mundo. Ao trazer espécies de outros lugares do mundo e introduzir no novo ambiente, a gente está abrindo espaço para patógenos locais usar aquela espécie. E para patógenos que tenham vindo naquela espécie, utilizar recursos ou hospedeiros do novo ambiente onde ela está. Então imaginem isso agora em termos de relação trófica, em termos de relação ecológica de uma forma geral. É um planeta muito mutável e muito rapidamente mutável, especialmente porque é flexível, as espécies são flexíveis.
As associações são flexíveis, as comunidades são flexíveis. A gente já sabe que as comunidades têm a capacidade de resiliência. Ela pode mudar, a rede pode mudar bastante antes mesmo da rede colapsar. Né? A gente discutiu sobre isso na aula síncrona. Então as linhagens se diferenciam assim, ó, por deriva, ao acaso, a gente já vê isso. Eu queria que vocês, quando fizessem genética, lembrassem desse equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ele muitas vezes é uma fórmula que fala qual é a frequência esperada de heterozigoto e homozigoto quando você tem 2 alelos. Mas Hardy-Weinberg serve para quantos alelos você quiser. Enquanto você tiver uma população grande, a chance de alelos que tem frequência muito, muito pequenas, eu estou falando de centenas de alelos muitas vezes, ou muito mais do que isso, né? A chance de manter alelos muito pequenos na população é alta, porque a população é alta, porque a população tende a manter frequência ao longo do tempo. E a gente vai ver um exemplo aí na frente que quando a deriva acontece, ou seja, quando a população reduz de tamanho, e isso é muito comum no meio ambiente. Lembrem que eu falei sobre nem todos sobrevivem a uma mudança ou um desafio ambiental novo. Quando você tem uma situação como essa, onde você tem onde você tem uma pressão seletiva alta, você muitas vezes termina com uma população pequena, e uma população pequena está exposta à deriva genética. Se está exposta à deriva genética, a mudança ocorre muito fácil, porque ela ocorre ao acaso. Né? A gente vai ver exemplos disso. Pressão seletiva em alopatria ou em simpatria, quando a pressão induz a mudança, a diversificação, e quando ocorrem, as populações estão isoladas, são populações da mesma espécie, mas sem fluxo gênico, quando ocorrem acúmulos de novidades evolutivas ou de mutações, especialmente porque a gente usa DNA como marcador de processos populacionais, genéticos populacionais, a gente acaba produzindo coisas completamente diferentes no local, que não é passado para populações de outros locais, e o acúmulo disso acaba produzindo coisas geneticamente diferentes, promovendo diversificação em isolamento reprodutivo geográfico, né, que a gente chama de alopatria. Então, deriva genética é isso. Ó. Enquanto a gente tiver populações de tamanho grande, toda vez que a gente tira uma amostra pequena, e seria os indivíduos reproduzindo, e a gente produzindo uma prole, a gente mantém mais ou menos a frequência dos alelos, que aqui é indicados por bolinhas coloridas, ao longo das gerações. Então a gente pode fazer isso ao longo de grandes gerações. A gente vai ver um gráfico já já. Mas quando existe uma redução, a gente chamou aqui de bottleneck, né? Boca de garrafa. Né? Quando existe uma redução no tamanho populacional, e pode ser por várias razões, a gente vai ver alguns casos daqui a pouco, a geração altera sem pressão seletiva nenhuma, ou às vezes a pressão seletiva pode ser a razão do bottleneck, né? A gente acaba alterando a frequência alélica e produz, depois que a população atinge um número semelhante ao número ancestral, semelhante à geração 1 e 2, a gente acaba atingindo uma frequência de alelos muito diferentes das frequências anteriores. Né? A gente vai ver que um alelo aqui manteve mais ou menos a mesma frequência das gerações 1 e 2, enquanto o verde aumentou a frequência simplesmente pela amostragem, e o amarelo, que não foi amostrado porque a amostragem foi muito pequena e inadequada a partir dessa geração 2 para a geração 3, por causa desse evento de redução do tamanho populacional, acabou perdendo um alelo simplesmente ao acaso, simplesmente por uma amostragem inadequada. Né? Então, se a gente olhar simulações, a gente vai ver do lado esquerdo uma população grande, e as frequências de alelos, alelos indicados por cor, a frequência de alelo ao longo das gerações no eixo do Y, e aqui a frequência, diferença de frequência é mantido relativamente estável. Então, enquanto você tem populações grandes, as populações são ditas estar no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Aqui, mesmo frequências alélicas baixas podem ser mantidas ao longo de muitas e muitas e muitas gerações. A gente acredita que essa é uma das razões que a gente pode ter características ancestrais sendo mantidas nas populações descendentes. Mas, se você tem uma redução drástica da população, que é o que aconteceu nesse mapa, nesse gráfico à direita, a gente tem uma oscilação muito grande
né, da frequência alélica, sendo alguns alelos perdidos e alguns alelos fixados em 100% aqui em cima. Aqui ele começou em 50%. Tá vendo? Então esse aqui subiu, depois desceu, tá vendo? Ele é meio bagunçado no primeiro momento. No momento em que alcança um número populacional grande, aí ele fica estável. Mas aí a gente já perdeu esse cara aqui. Tá claro? A gente vai falar sobre isso. Então, são coisas como deriva genética que produz cenários como esse. Se vocês nunca ouviram falar, isso é muito interessante. É uma tribo chamada Vadoma, e os Vadoma têm, a maioria deles, até onde eu sei, tem uma característica no pé chamado pé de avestruz. É uma tribo isolada na África, na Zâmbia? Foi Zâmbia? Eu não me lembro o nome agora. Não me lembro de onde é agora. Zimbábue, eu acho, de Zimbábue, que era muito pequena, e quando é muito pequena, a reprodução acaba sendo dentro da mesma família, ou dentro de famílias muito próximas. Em poucas gerações, você vai ter gente da mesma família reproduzindo entre si. E aí características que são recessivas começam a aparecer, né? Então, e fixadas. Né? Recessiva, com baixa frequência no começo, população muito pequena. Ao acaso, essa frequência aumenta e a gente tem uma frequência de pé de avestruz muito alta nessa população. Um outro exemplo semelhante é o que aconteceu aqui no litoral do Paraná. E isso é resultado de uma tese de um aluno meu de doutorado, que infelizmente, ainda não foi publicado, mas tem que ser. Esse peixinho é um bagre, do gênero Scleromista, que é muito parecido com Corydoras, é da mesma família, inclusive. Muito usado em aquário, bem comum no litoral do Paraná. E o litoral do Paraná teve exposto a essa alteração de nível do mar, né? A gente teve 120 metros abaixo do nível do mar atual há cerca de 18 mil anos atrás, e há cerca de 5 mil anos atrás o mar estava 5 mil metros mais, 5 metros acima do nível normal, o que foi o suficiente para promover esse isolamento grande que a gente está vendo aqui, ó. Então, se no começo, se na redução, na transgressão marinha, o mar estava a cerca de 400 quilômetros de Pontal do Paraná, e a gente tinha todo um sistema de rios, né, que hoje correm até a Baía de Babitonga e na Baía na Baía de Paranaguá, na Baía de Guaraqueçaba, né, todo conjunto da Baía de Paranaguá, era Antonina e Guaraqueçaba que produz a Baía de Paranaguá, né? Então, tudo isso desapareceu, não existe mais baía, aqui nesse primeiro momento, quando o mar está baixo, período glacial, cerca de mais do que 10 mil anos atrás, né? E todos esses rios se conectavam, faziam uma grande população, estabilidade, populações altas de peixes em cada um desses rios. Esse peixe é um peixe que não atura salinidade, então ele não sai para o mar, ele não é um ciclídeo. Então, toda vez que o mar sobe, isso que aconteceu, né, há cerca de 10 mil anos atrás, há cerca de 5 mil anos atrás, toda vez que o mar subiu, ele isolou os riozinhos de cabeceira. Então, aqui tem Nundiaquara, Cacatu, não me lembro o nome desse, Setagaçaba, são vários rios, Guaraqueçaba e assim por diante, são várias bacias que ficaram muito, muito pequenininhas. Então a gente saiu de uma população imensa desses animais e que foi isolando à medida que o nível do mar subiu, e isolou em bacias muito pequenas, muito menores do que a bacia anterior que a gente vê aqui, quando o mar estava abaixo, e que promoveu deriva genética. E você enxerga isso no genoma das espécies. É bem interessante. E depois voltou, depois de 5 mil anos, esse é o tempo atual, voltou essa situação atual e a gente já mostrou. E vocês conseguem detectar sinais de separação, por exemplo, em azul, são todos os rios que fazem parte da Baía de Guaraqueçaba. Em verde, são todos os rios que fazem parte da Baía de Antonina, né? Então você tem essa separação, olha, azul e verde na rede de haplótipo. Vocês lembram disso, né? A gente falou sobre isso. E esse sinal aqui, ó, você tem um haplótipo muito, muito grande, tá vendo? Muitos animais com esse haplótipo, muitos animais com essa característica genética, e um monte de haplótipos satélites, ó. Todos eles com poucas mutações, se vocês se lembram, cada pontinho desse é uma mutação, então todos eles têm uma mutação só,
alguns aqui tem um pouco mais, a mesma coisa acontecendo aqui, a mesma coisa acontecendo aqui. Isso sugere que esse foi o haplótipo que sobreviveu ao período de deriva. Então esse foi o haplótipo que se fixou quando a população reduziu. E de lá para cá, de 5 mil anos para cá, o que aconteceu é que esses haplótipos pequenininhos evoluíram, eles apareceram. Tá vendo? Muito bacana, né? Então, esse sinal de explosão é diversificação a partir de um haplótipo central. Mesma coisa aqui, mesma coisa ali. Tá? Vocês veem que a distribuição não é absoluta, né? Eles têm verdes diferentes, isso quer dizer, esses verdes escuros são uma bacia, verde mais claro é uma outra bacia, e aí você vai ver os grandes haplótipos são encontrados em mais de uma bacia, porque eles provavelmente foram os haplótipos que sobreviveram nas diferentes bacias, né? Quando era reflexo do processo antigo de expansão que a gente vê aqui nessa primeira figura. Então esse é um exemplo clássico de como as coisas diferenciam. Então as populações são diferentes. Então, mesma espécie, mas geneticamente elas não têm fluxo gênico hoje. A vantagem é que a gente continua tendo essa variação de nível do mar. Guarda essa ideia porque a gente vai falar sobre a Terinel. Essa variação no nível do mar faz com que haja isolamento e depois expansão. Então, essa figura que vocês veem aqui, de expansão, isolamento e um pouquinho de aumento no tamanho, ou redução no tamanho da baía e aumento no tamanho da bacia hidrográfica, se repete ciclicamente em tempo em função dos ciclos glaciais, né? Então, isso é chamado ciclo eustásico, né? De alteração do nível do mar em função da formação de geleiras em vários lugares do mundo, e acúmulo de água em forma de gelo e redução no nível do mar, porque a água foi consumida para formar geleiras. Seleção, né, é uma forma de produzir diferenciação também. Esses dois peixinhos são peixinhos que habitam aqui o Rio Iguaçu, para quem conhece o Rio Iguaçu. Então, esse trabalho foi feito ali onde agora é o reservatório de Piraquara. Antigamente tinha um rio Piraquara, que corria ali, que era um rio muito legal que a gente coletava, e aí eles construíram o reservatório e estragaram o nosso local de coleta. Mas ali existem duas espécies de bagre, do gênero Corydoras, que é o limpa-fundo que a gente usa em aquário. Corydoras earhart e Corydoras palliatus. E eles formam cardumes muito próximos uns dos outros. Isso quer dizer que eles estão compartilhando hospedeiros o tempo todo, eles estão compartilhando parasitas o tempo todo. Existe uma espécie de parasita, ou várias espécies de parasita, mas nesse caso é um só, que vive na superfície do corpo desses animais. Então o parasita é o predador, é como se fosse predador, e o peixe é o recurso. E como são peixes muito parecidos, o recurso é muito parecido, mas é só parecido, não é idêntico, né? Então quando você analisa geneticamente a população de parasita, e cada linha que vocês têm aqui é um tipo de haplótipo, né? Então aqui, por exemplo, é o haplótipo 1, tem vários indivíduos daquele parasito com vários haplótipos, preto é palliatus e cinza é earhart. A mesma coisa, que coisa séria. A mesma coisa acontece com as cores, dos nomes, né, dos haplótipos. Vocês vão ver que haplótipos que estão nesse canto aqui são geralmente cinza, né? Ou seja, eles estão vivendo em cima de earhart. E haplótipos descendentes desse ancestral aqui, são pretos. Descendentes desse ancestral aqui, cinza, mas eles estão ocupando cinza na maioria das vezes. Descendente desse ancestral aqui estão usando preto na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Isso é sinal de que tem um processo de diferenciação dessa espécie de parasita ocorrendo em função de ter dois recursos disponíveis para ele, representado por duas espécies de peixe. Então, os recursos os peixes são filogeneticamente próximos, os recursos são próximos, são semelhantes, mas eles não são apresentados da mesma forma em termos de quantidade e qualidade, e, portanto, existem alguns parasitas que comem melhor em cima de um peixe do que comem em cima do outro e vice-versa. E isso acaba promovendo uma pressão seletiva diferenciada e acaba favorecendo o processo de diferenciação. Entenderam? Então a gente tem quase um processo de especiação acontecendo bem aqui, tá? Então é uma das formas como seleção pode promover diversificação. Então o parasito. Esse é um parasito girodactilídeo, ele tem uma estrutura, né, é bem pequenininho, não é desse tamanho, é claro. Ele talvez tenha 10 mil avos do tamanho do peixe.
Então ele usa o peixe como se fosse todo um continente. Você pode produzir populações de mais de 300 animais em cima de um peixe desse. Eles adoram ficar em cima dos olhos. Eu não sei porquê. Mas eles usam essa estrutura aqui, que é uma âncora, para se fixar em cima do peixe. E ele tem uma característica. Isso aqui são duas estruturas na cabeça. Isso aqui é uma faringe. Essa estrutura produz um cimento que ele gruda na superfície do peixe para poder everter a faringe e arrancar pedaços do epitélio do peixe. Mas bacana desse bicho aqui, pelo menos os parasitologistas acham assim, é que ele é hipervivíparo. Ele tem um filho dentro. O filho, dá para ver aqui, tem outro filho dentro. E assim por diante, até 5 gerações diferentes. Então, vamos tentar enxergar como é que o fitness space pode se comportar em função da alteração do espaço, da alteração da seleção, tá? Então vamos considerar que cada bolinha pequena dentro desse bola grande, de novo naquele nosso eixo XY, e eu tirei ele para não ficar tão complicado, representa a habilidade contida no espaço informativo de cada indivíduo, cada espécie, e aonde eles poderiam viver, né? Aonde eles poderiam viver melhor, né? Então aí você tem um espaço adaptativo de uma população. Então quando você apresenta um recurso novo, quando a cor for mais escura, você tem frequência mais alta na população. Quanto mais clara a cor, isso quer dizer que os organismos não estão tão estão ajustados ao no recurso, mas eles conseguem sobreviver. Eu estou olhando o espaço operacional aqui, né? Eles conseguem sobreviver. Se a gente muda o recurso de lugar, ou se a gente muda o recurso... Então, ao longo do tempo, se as condições forem adequadas, pode ser que o espaço adaptativo mude em função da pressão seletiva representada por aquele recurso. Então, por isso que apareceram aquelas bolinhas verde escuro em volta do recurso mais acima. E isso aumenta o espaço adaptativo da espécie. Mas, se o recurso some e aparece um novo recurso, esse é o primeiro cenário que a gente encontra, tá? Então, no primeiro momento, o que eu espero que aconteça é que vai ter gente morrendo. Vai ter gente morrendo porque agora o verde escuro, que está com frequência muito, muito alta na população, já não consegue utilizar o recurso de forma tão eficiente quanto ele usava o recurso anterior. Mas os brancos, que estão com a frequência muito, muito baixa no recurso anterior, agora estão sobrepondo essa área do recurso representado pelo recurso novo. E o produto disso é que esses brancos vão aumentar de frequência. Então esse é um cenário que tem um reset, né, uma reorganização do espaço ou do cenário adaptativo dessa espécie, né? Então muda inclusive a população, com potencial chance de muitos indivíduos morrerem, né? Se a gente teve redução de frequência ali do que era verde no começo e ficou branco, a gente teve morte, teve redução da frequência, né? A não ser que seja animal anual, animal com muito curto tempo de vida, mas mesmo assim vai ter mortandade. Então a mortandade em si é um processo associado, a mortalidade em si é um processo associado à acomodação da espécie a um novo recurso, na maioria das vezes, né? Ou muitas vezes, não diria nem que seria a maioria. E aparentemente isso, toda vez que tem grandes mudanças, a gente acaba criando bottleneck. Quando a gente acaba criando bottleneck, a gente reduz, às vezes, o tamanho do espaço adaptativo e isso limita as mudanças ecológicas que eu possa fazer. A gente chegou a essa conclusão usando modelagem computacional de indivíduos que foram criados individualmente no computador e se criou uma população e mudou pressão seletiva, apresentou recursos para ela e assim por diante. Mas o cenário parece bater com um cenário que acontece muito em vírus, perdão. Cada vez que o vírus coloniza um novo hospedeiro, e a gente viu isso para coronavírus, tem uma redução populacional muito grande. Um bottleneck que reduz variabilidade genética no caso do vírus e reduz o espaço adaptativo dele.
O que não quer dizer que ele não seja capaz, lembra daquela maneira de fazer ecological fitting por resource tracking, ou correndo atrás do recurso? Se tiver recurso parecido, ele vai usar, né? Ele não precisa ter um espaço adaptativo grande para usar recurso, né? Se o recurso for parecido, ele vai usar, né? Agora, para pular grandes distâncias em termos de diferenças de recurso, ele efetivamente tem que ter um espaço adaptativo maior, né? E ao longo do tempo, se vocês olharem o eixo do tempo ali, ao longo do tempo o espaço adaptativo, por acúmulo de novidades evolutivas, que é a segunda linha, tende a aumentar e se tornar cada dia ou cada vez mais relaxado, né? E quanto mais relaxado o espaço adaptativo, melhor as condições para a espécie utilizar e lidar com as oportunidades e com os desafios, né? Então lembrem que isso não necessariamente acontece assim. Existem vários casos onde espécies se formam, linhagens se formam sem que haja deriva genética, sem que haja redução do tamanho populacional, né? No caso de, por exemplo, uma população muito grande que é cortada no meio, você não enxerga a diferenciação. Então, nós fizemos estudos no Rio São Francisco, que nos últimos 150 anos tem sido fragmentado por hidrelétricas. E o Rio São Francisco tem mais de 2.700 quilômetros de extensão. Então, uma hidrelétrica partindo o rio pelo meio, ou partindo o rio em 2/3, 1/3, não é o suficiente, ou não foi o suficiente, para reduzir a população a um nível que causasse qualquer tipo de bottleneck, qualquer tipo de deriva genética. Então, se você vai lá hoje no Rio São Francisco e amostra acima e abaixo da cabeceira, mesmo separadas, as populações guardam as mesmas condições. Por quê? Equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? A tendência é que, enquanto você tiver uma população muito grande, a reprodução não se dá geralmente ao acaso, e quando a população se dá, a reprodução, a escolha do parceiro se dá ao acaso, você tem a tendência a manter a frequência dos alelos e a frequência gênica de heterozigotos dentro da população. Então parece que nada aconteceu. Parece que a mesma coisa acontece em alguns casos do lado do Pacífico e do Atlântico, quando o Istmo do Panamá se elevou a cerca de 3,6 milhões de anos atrás. E aí as populações de um lado e de outro não se diferenciaram muito radicalmente, são consideradas ainda a mesma espécie, porque as populações eram tão grandes que as mudanças não foram significativas, né, para produzir espécies diferentes. Então vamos lá. De novo, no nosso Atherinella brasiliensis, e isso aqui é o fluxo gênico, e como é que o fluxo gênico pode manter ou não manter a espécie como uma unidade. Então, se a gente assumir, aqui do lado tem uma rede de haplótipos, a gente já viu isso, a distribuição das espécies a gente também já viu isso, mas do lado direito a gente tem um cladograma, uma árvore filogenética desses mesmos haplótipos. Então, olha só, a gente tem aqui na base, em cima, abaixo do 1 aqui, um ancestral em comum que parece ter sido a espécie que deu origem a todas essas populações presentes no litoral do Brasil, tá? Então, se vocês olharem no Nordeste do Brasil, lembra que eu falei do variação no nível do mar? No Nordeste do Brasil, a plataforma continental, e vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, né? A plataforma continental é a área mais rasa, diretamente associada ao continente, depois vem uma queda que vai para as regiões mais profundas. A plataforma continental, que vai até 100 e poucos metros, 120 metros, 130 metros, ela é muito curta. Então os rios, quando o nível do mar estava muito baixo, os rios no Nordeste nunca formaram bacias em conjunto, como a gente viu aqui no Paraná, por exemplo. No Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a plataforma continental é muito grande, ao ponto de a gente ter tido o mar regredindo até cerca de 400 quilômetros a distância de Pontal do Paraná. Então foram 400 quilômetros a mais de rio. E o rio, que na realidade é uma coletânea dessas bacias que hoje estão isoladas e que se juntavam numa única bacia, tá?
Então, quando isso aconteceu, rios do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina se fundiram nesse período. E eles estão isolados hoje, mas eles eram uma única bacia ou bacias conectadas no passado. Olha a bagunça que isso faz. Então, cores representam localidades, vocês lembram disso. Cada bola é um haplótipo, o tamanho da bola representa o número de indivíduos com aquele haplótipo. Tem cor para tudo que é lado aqui, né? Isso é sinal de que houve muita troca de haplótipos, muita troca reprodutiva entre esses organismos. No Nordeste, onde existe um isolamento, olha só, as cores estão isoladas. E quando você faz a filogenia deles, olha que interessante. Aqui, em Jaguaribe, todos os haplótipos encontrados nos indivíduos de Jaguaribe são derivados do ancestral em comum, desse ancestral aqui. Então, assim, como se tivesse uma deriva genética naquele momento, ou em algum momento na evolução desses animais, e esse único haplótipo aqui foi capaz de produzir toda a variedade que a gente encontra de haplótipos dentro dos indivíduos que vivem no rio Jaguaribe. A mesma coisa em Pontal, a Baía de Pontal, que isso aqui é Bahia, e isso aqui é o Paricuiaçu, que é ali no Espírito Santo. Então, estão vendo as cores todas direitinhas? Um ancestral, descendentes da mesma cor, haplótipos diferentes, mas da mesma linhagem. Um ancestral, descendentes da mesma cor. Olha só o que aconteceu no sul. Então, o fluxo gênico foi suficiente para manter a identidade dessa espécie ao longo do tempo. Então, subiu o nível do mar está mais alto agora, os estuários estão isolados, porque, lembrem, quando o nível do mar desceu, os rios se fundiram e formaram um estuário só. E esse peixe reproduz em estuário, lembram? E aí eles começaram a reproduzir com os diferentes estoques de estuários diferentes quando estava isolado antes do período glacial. No período glacial, eles reproduziram um com o outro. E aí fizeram essa zona aqui, essa bagunça. Só que lá em cima, no Nordeste, mesmo que o mar tenha baixado muito, os rios corriam rapidamente para o mar, porque a planície, que seria a plataforma continental por onde esses rios podiam se fundir, foi altamente reduzida pelo tamanho da plataforma continental. Então eles se mantiveram isolados, independentes da variação do nível do mar. Esse é um exemplo muito legal. Aqui embaixo tem a variação do nível do mar nos últimos 200 mil anos. E aí, gente, nós vamos ficar por aqui, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, se vocês quiserem, vai depender de vocês. E a gente vai falar sobre adaptação, e a gente provavelmente vai falar um pouquinho sobre especiação mais, e a gente vai fechar essa parte de microevolução. O que eu quero que vocês lembrem aqui? Tudo. Principalmente essa coisa de acumular novidades evolutivas ao longo do tempo. Essa é a dica de reconstruir evolução, de reconstruir relacionamento filogenético entre espécies. E a gente vai voltar a falar sobre isso lá na semana que vem. Então, se vocês quiserem, assistam a próxima aula e aí a gente se prepara para a nossa parte mais dedutiva, né? Onde a gente vai reconstruir filogenia, a gente vai entender filogenia, a gente vai ter que tentar reconstruir a ecologia das espécies baseada em análise filogenética, a gente vai entender o que é análise filogenética molecular, o que é análise filogenética morfológica, o que a gente pode fazer com a análise filogenética. Até mais.